Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou estar fazendo a leitura da Bíblia, do capítulo 15, dos versículos de 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. A paz, irmãos. Se nós pudéssemos definir em uma só frase tudo que nós estamos presenciando ou vivendo nesses dias, nós poderíamos dizer com toda certeza: o mundo está perdido. Esse, aliás, é o tema da nossa meditação hoje. O mundo está perdido. Para falar de perdidos, nós temos que recorrer às parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo aqui no seu Evangelho de Lucas, capítulo 15. No texto que foi lido pela minha esposa, a parábola da dracma perdida, vemos uma moeda que foi perdida por uma mulher. E nós vamos basear a nossa meditação nessa parábola. Conta Jesus que uma mulher tinha 10 dracmas, uma se perde. Ela acende a candeia, varre a casa e acha a dracma. E ao achar a dracma, ela reúne as suas amigas para celebrar, para se alegrar com a dracma que havia sido perdida, mas foi achada por ela. O que isso tem a ver com o mundo? Assim como aquela dracma se perdeu, o mundo se perdeu. Todos estão perdidos. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Por que o mundo está perdido? Em primeiro lugar, nós gostaríamos de levantar uma questão. Será que o mundo sabe que está perdido? Jesus Cristo, ao contar essas parábolas, primeiro ele vai falar de uma ovelha que se extraviou e se perdeu. Uma ovelha que estava perdida, sabia que estava perdida, mas não sabia o caminho de volta. A última parábola, ele vai contar a história de um filho que sai da casa do pai e se perde. Ele estava perdido, sabia por que estava perdido e sabia também o caminho de volta. Agora, nesta parábola, nós podemos ver que dracma é o quê? Uma moeda grega, também usada naqueles dias no Império Romano e também pelos judeus. Dracma era uma moeda, um objeto que se perdeu. Mas a dracma não sabia que estava perdida. Não sabia por que estava perdida e nem sabia o caminho de volta. É um objeto sem vida. E o mundo que nós estamos vivendo? Que o mundo está perdido, sabemos muito bem. Nunca se falou tanto de perdas. Mas será que as pessoas sabem que estão perdidas? O que nós vemos? Nós vemos os grandes empresários fazendo seus cálculos, sabendo, pensando e avaliando o quanto eles estão perdendo financeiramente. Eles se preocupam com as perdas financeiras. A mesma coisa são os políticos, que fazem o mesmo. Falam, nós estamos perdendo muito.
não se preocupam apenas com a perda da economia, a queda da economia, como também a perda da sua popularidade. Foi feita uma pesquisa pela Datafolha avaliando a popularidade dos políticos em tempos de pandemia. Outros estão preocupados, como os nossos médicos, preocupados com a salvação de vidas que estão se perdendo por causa dessa enfermidade. Mas, por que o mundo está perdido? Não é apenas porque perdem dinheiro, ou popularidade, ou até mesmo vidas, porque há um versículo da palavra de Deus que diz assim: porque o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria em troca, o homem em troca da sua alma? Quanto vale uma alma mais do que o mundo inteiro? Será que as pessoas que mesmo se escaparem dessa pandemia, será que elas poderão escapar do seu encontro com Deus? As pessoas estão perdidas. Será que sabem que estão perdidas? Há muitos que sabem que estão perdidos. Mas sabem por que estão perdidos? Por que estão perdidos? Porque estão distantes de Deus. Sabem o caminho de volta? Sabem qual é o caminho de volta? E o caminho é Jesus? Sim, o mundo está perdido. Mas muitos não sabem que estão perdidos. Como aquela dracma. É o que Jesus Cristo vai mostrar aqui, ao falar daquela dracma e ao usar esta figura. Segunda coisa que nós observamos aqui nesse texto, é que o que é uma dracma? Dracma é um valor monetário, uma moeda, que equivalia a um dia de trabalho do trabalhador judeu comum. O que Jesus está mostrando aqui? Jesus Cristo está mostrando um valor, ou a perda de um valor. Se a dracma foi perdida, um valor foi perdido. E por que o mundo está perdido? O mundo está perdido porque perdeu os seus valores mais nobres. A humanidade está perdida porque os valores mais importantes têm sido perdidos ou foram perdidos antes dessa pandemia. Vocês vão concordar comigo? Quais são os valores principais? Deus, a família, o trabalho, a honestidade, a humildade, a generosidade, a simplicidade. E outros, a verdade e outros valores mais. E Deus foi substituído por essa sociedade terrível, pelo materialismo, por filosofias idiotas, imbecis, como a teoria da evolução. Muitos políticos, até mesmo cientistas e desportistas, ou artistas da música ou do cinema, se acham deuses. Deus está sendo substituído. A família tem sido massacrada. A família, que é uma instituição divina, foi criada por Deus. Hoje as pessoas propõem sistemas alternativos de família. Sim, os valores foram perdidos. Nós vemos lá a própria corte maior do nosso país, a corte judicial, discutindo o quê? A liberação total do sexo e da imoralidade, a legalização do aborto e também a legalização das drogas. Hoje os valores foram invertidos, a verdade se torna mentira e a mentira verdade. Não há mais amor ao próximo, respeito
à família ou à propriedade, ao trabalho. As pessoas são tomadas pela ambição, pela inveja exacerbada, o lucro fácil e o lucro a qualquer custo. Não é o que a sociedade está ensinando e está buscando. O importante é o que você tem no bolso ou na sua conta bancária e não aquilo que você é. Há uma inversão de valores total. É o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 1 de Romanos. Os homens mudaram a sua natureza. Mas, irmãos, há outra coisa que Jesus Cristo quer nos ensinar nesta parábola. A dracma foi perdida dentro de casa. Se você observar, a ovelha foi perdida, ela se perdeu fora do aprisco. O filho se perdeu fora da casa, mas aquela dracma estava perdida onde? Dentro da casa. Muitas vezes hoje as pessoas têm dito, olha, vá para casa. Em casa você estará salvo da pandemia. Em casa nada vai te acontecer. Engano. Quando essa pandemia chegar, e já está chegando e se alastrando, ela não vai bater na porta da tua casa pedindo para entrar. Ela simplesmente vai entrar, o vírus simplesmente vai entrar na tua casa. Não é o fato de você estar na casa que você está livre do vírus, que você está livre da pandemia. Isso é um engano. A mesma coisa, eu gostaria de dizer a você, não é o fato de você estar numa casa ou na sua casa que você está garantido, que você está salvo. Jesus Cristo, ao dizer que a dracma se perdeu na sua casa, ele estava se referindo aos escribas e fariseus que estavam ali sempre ouvindo a sua palavra. Jesus Cristo vai dizer nessa parábola, olha, não é o fato de vocês serem religiosos, de vocês terem uma religião, de irem à igreja, de fazer a oração, de dar o dízimo, que vocês estão salvos. Mas vocês estão perdidos dentro da sua própria casa e não sabem que estão perdidos. Sabe, essa pandemia dá um alerta aos próprios crentes. Se você observar, não é o fato de nós sermos membros de uma igreja que significa que nós não estamos perdidos. Ser religioso é uma coisa, ser um cristão é outra. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, que o fato de serem membros de uma igreja, a salvação está garantida. Não é assim. E hoje, o que nós vemos? Nós vemos uma guerra entre pastores ou megapastores, tentando arrebanhar as suas ovelhas, ou a ovelha do outro, pescando no aquário, dizendo a minha igreja é boa. Hoje nós vemos dentro do próprio meio evangélico, muitos cantores e muitos pregadores arrogantes, pensando apenas na prosperidade material, se esquecendo dos verdadeiros valores cristãos. Quantos que se dizem cristãos, mas dão péssimo testemunho? Estão tão contaminados pelo mundo quanto o próprio mundo. Cometem tantos escândalos e pecados quanto as pessoas do mundo. O mundo tem entrado dentro da própria igreja. Jesus, no livro de Apocalipse, nós vamos ver a igreja de Éfeso, que era uma igreja grande, poderosa, zelosa pela doutrina, mas nós vemos a advertência da palavra de Deus, que diz assim: tenho, porém, contra ti
que abandonaste o primeiro amor. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Olha a palavra aí. Perdeste ou abandonaste o primeiro amor. Aquela igreja perdeu o essencial do cristianismo. O essencial da espiritualidade, que era o amor. E hoje nós vemos isso. Não é o fato de você estar na casa ou estar na igreja que significa que você está salvo. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de caminhar um pouco mais e dizer que Jesus, nesta parábola, ele nos ensina o caminho. Outra coisa que Jesus Cristo mostra nessa parábola é que alguém se importou com o valor perdido. Alguém se importou com o objeto perdido. Aquela mulher. Aquela mulher se importou e foi diligente ao buscar a dracma que havia sido perdida. E eu gostaria de dizer a você, eu gostaria de dizer ao mundo que está perdido, mesmo que muitos não se importem com o que está acontecendo no mundo, mesmo que muita gente não se importe com você que está me ouvindo, há alguém que se importa com você, há alguém que se importa com a sua salvação. Por quê? Se para os políticos você é apenas um eleitor, o que importa para eles é apenas o seu título de eleitor. Se para os mega empresários você é apenas um cliente e o que importa para eles é apenas o seu CPF, se você é para o mundo apenas um dado estatístico e pouco se importa se você vai sobreviver ou não nessa pandemia, eu gostaria de dizer a você que alguém se importa com você. Assim como aquela mulher, o Senhor da casa, o Rei do universo, o Criador dos céus e da terra, se importa com você. Ele quer salvar a sua alma. Diz a palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz também que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Deus está te buscando. Deus enviou o seu Filho, o Verbo eterno, para salvar o mundo. E Ele pagou o preço lá na cruz, para te salvar, para me salvar. Porque nós não fomos resgatados com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus se importa com você. Deus quer salvar você. Jesus Cristo vai dizer, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Não importa quem você é, não importa a sua conta bancária, você é muito importante para Deus. Deus está te buscando. A mão do Senhor está estendida para você. E Jesus Cristo um dia disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e enfim encontrareis descanso para as vossas almas. Assim como aquela mulher buscou diligentemente aquele valor perdido, Deus está te buscando. Esteja você nas ruas ou em casa. Não importa quem você é. O importante é que Jesus quer te salvar.
Deixa ele te encontrar. Ele está na porta e ele bate. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai mudar a sua vida e vai te salvar. Por isso que devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo e invocá-lo enquanto está perto. Outra coisa que Jesus Cristo quer nos ensinar é que para que a dracma fosse encontrada, o que aquela mulher fez? Ela acendeu a candeia. O que Jesus Cristo quer ensinar? O mundo está perdido, como nós falamos. Mas como o mundo poderá encontrar o caminho? O mundo precisa de luz. Muitos estão dizendo para você, faça isso, faça aquilo, mas eles mesmos não sabem de nada. Jesus Cristo um dia disse, pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Hoje nós estamos vendo guias cegos, mas há uma luz, como aquela mulher acendeu a candeia, Deus tem acendido a sua candeia. Qual é a sua candeia? Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus Cristo, ao curar o cego, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo um dia foi morar em Cafarnaum, deixando a sua cidade, a cidade de Nazaré. E quando ele chegou na cidade de Cafarnaum, aquelas pessoas que estavam em trevas viram a luz. E as pessoas que viviam na região da sombra da morte, para eles, o sol da justiça nasceu, porque Jesus chegou na cidade. Isso está em Mateus 4. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o teu farol, é a tua referência. Só Ele para salvar o mundo dos seus pecados, da perda de valores. Só Ele para te dar uma nova vida. Há um texto que o apóstolo Paulo diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deixa Cristo te iluminar. Deixa Cristo te mostrar a verdade. Porque só conhecendo a verdade, você será liberto. E a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós cristãos temos que ser luz também. A nossa candeia tem que estar acesa. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que nós somos a luz do mundo. Então se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas a coloca no velador para iluminar toda a casa. E Jesus Cristo diz assim, assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E você, cristão, que é luz, você tem brilhado nessa hora? Ou você está escondido debaixo do alqueire? Você tem louvado ao Senhor? Você tem anunciado às pessoas que estão perdidas a respeito desse Salvador, a respeito dessa salvação? Mas caminhando um pouco mais, Jesus nessa parábola, ele vai mostrar que aquela mulher, para achar a dracma, ela varre a casa, ela limpa toda a casa até encontrar a dracma. O que Jesus Cristo quer ensinar aqui? Irmãos, para que a dracma pudesse ser achada, a casa tinha que estar limpa. Por isso ela varreu a casa.
nós temos uma oportunidade muito grande quando esse mal, essa praga chegar ao fim. De sermos usados por Deus para falarmos de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. E só Cristo pode dar uma vida melhor para cada um de nós, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Só Cristo poderá nos dar uma novidade de vida. Deus, muitas vezes, Ele usa o mal, a praga, a tribulação, para purificar as pessoas, para limpar o mundo do mal. Foi o que aconteceu no dilúvio, foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E Deus está mostrando aqui uma verdade. O mundo precisa de novos valores. O mundo precisa de uma nova maneira de viver, de um novo estilo de vida, de uma nova conduta. Porque os valores que até então as pessoas têm apregoado, têm ensinado, são valores podres. São edifícios carcomidos, casas edificadas sobre a areia e não sobre a rocha. Os valores precisam ser resgatados. Depois dessa pandemia, uma oportunidade que o mundo tem para buscar a Deus e os seus valores e os seus mandamentos e a sua palavra e reaprender a viver como Deus quer. Aí você vai dizer, mas eu não posso mudar o mundo. Mas você pode deixar Deus mudar a sua vida. Eu sei que provavelmente o mundo não vai mudar. A maioria das pessoas não vão buscar a Deus depois dessa pandemia. Muitos que estão buscando a Deus hoje vão se esquecer de Deus quando voltar a prosperidade, quando o mundo voltar ao normal. Mas eu me dirijo a você que está me ouvindo. Você pode, depois dessa tragédia, ter uma vida digna diante de Deus, uma vida limpa. Deixa Deus te limpar. Você tem a visão de Deus, porque a candeia já foi acendida no teu coração, a chama do Espírito Santo para iluminar você. Aí eu me lembro do profeta Isaías, que no ano da morte do rei Uzias, ele foi ao templo, e o Senhor apareceu para ele. Isso está em Isaías 6. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado no alto e sublime trono. E os anjos voavam e clamavam, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele voltou-se para si mesmo e disse, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, eu estou perdido, porque também habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, Atenaz, saída com a brasa do trono de Deus, purificou seus lábios, e ele pôde profetizar. Essa é a visão que você precisa ter. Da mesma forma que o profeta Isaías, em ano de transição, o rei estava morto, ele viu um Deus soberano em seu alto e sublime trono. O mundo não sabe o que faz, o mundo está perdido, é tempos de crise, mas você tem a visão de um Deus que está no trono e que rege todas as coisas, o dono da casa, o dono do universo, que pode dar a você uma visão. E mesmo que você esteja perdido, como o profeta Isaías disse, mesmo que você seja pecador, homem de lábios impuros, Deus quer te purificar, Deus quer limpar a sua vida, para que você seja usado por Deus como o profeta foi. E finalmente, meu amado irmão, para nós concluirmos, quando
o valor perdido é achado, há uma grande celebração. É o que nós vemos nessa parábola. Diz a parábola que a mulher encontrou finalmente a sua dracma. E o que ela faz? Ela reúne todas as suas amigas e se alegra com elas, porque a dracma foi achada. E Jesus encerra dizendo, da mesma forma é nos céus. Quando um pecador se arrepende, quando aquele que está perdido é achado, os anjos louvam ao Senhor. Deus se agrada, Deus se alegra, porque é uma grande festa. E é isso que Deus quer. Por isso, deixa Deus te encontrar. Não resista à ação de Deus na sua vida. Deus te ama, Deus está te buscando. E se você se render a Ele, se você entregar o seu coração a Jesus, você verá e descobrirá os verdadeiros valores da vida. Descobrirá o sentido da vida e o que é felicidade e alegria. Deus se alegrará com você e você se alegrará por ter Deus na sua vida. Há um texto que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Essa é a verdadeira alegria. Não é a alegria do carnaval, onde as pessoas colocaram as suas máscaras e no final veio essa pandemia. Não a alegria temporária do mundo, mas a alegria de verdade. A alegria de ter Deus no coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.